Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais, ensaios. Hoje a gente vai estar falando sobre deformação referente ao ensaio de tração. O que acontece? Normalmente quando o elemento ele passa, o corpo de prova ele passa pelo ensaio de tração, ele sofre uma deformação referente ao seu alongamento. E essa relação de deformação alongamento ela é um dos dados importantes, que é justamente evidenciado durante o ensaio de tração. Então isso leva em consideração o comprimento inicial do corpo de prova e o comprimento final do corpo de prova. Então, com base nesse comprimento inicial e nesse comprimento final, a gente tem a relação percentual de deformação que ocorre durante esse ensaio. Lembrando o seguinte, aqui a gente tem uma representação do corpo de prova, e o valor útil do corpo de prova ele toma como base justamente esse comprimento até chegar o início da incidência do raio para a fabricação do corpo de prova, já que ele vai estar sendo submetido aí ao ensaio de tração, e no caso ele precisa dessa incidência aqui desse raio para poder ser fixado na máquina que vai realizar o ensaio. Então o comprimento útil leva como base aí, essa marcação que dá justamente início à incidência do raio, tá bom? Então, nesse caso aqui a gente está supondo um corpo de prova com comprimento com 80 milímetros inicial, e esse corpo de prova, ao passar pelo ensaio de tração, ele atingiu aí um alongamento chegando a 92 milímetros, Então, para a gente saber a deformação, referente ao alongamento, a gente vai ter justamente o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, a subtração do comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. E isso aí vai nos dar a relação de deformação na unidade milímetros por milímetros, ou seja, quantos milímetros estão sendo deformados a cada 1 milímetro de alongamento. Bom, vamos lá para o cálculo. 92 menos 80, nesse caso vai dar 12, 12 dividido por 80, então 12 dividido por 80 vai dar 0,15. Como eu disse para vocês, a unidade vai ser justamente 0,15 milímetros por milímetros, ou seja, a cada milímetro de alongamento é deformado 0,15 milímetros referentes ao comprimento, ou seja, durante a tração ele tem justamente esse alongamento aí de 0,15 décimos de milímetro por milímetro avançado. E aí a gente pode transformar esse percentual aí em porcentagem, Então, nesse caso, é só multiplicar por 100, Então, a gente teve aí uma deformação aí de 15%, referente ao alongamento da peça. E essa relação de porcentagem é importante porque é o que entra no gráfico de tensão-deformação, referente à análise do ensaio de tração, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência em ensaio de materiais. Hoje a gente vai estar falando sobre deformação no corpo de prova referente ao ensaio de tração, no que diz respeito aí à relação percentual dele, e o quanto ele teve de deformação no que diz respeito ao seu comprimento, Ou seja, você pegando a relação de deformação percentual e com base nessa relação de deformação percentual, descobrir o comprimento dele. É muito comum nos relatórios de ensaio de tração vir essa informação, o comprimento inicial e quanto foi que teve de deformação no que diz respeito do alongamento. Então, às vezes você fica sem saber o quanto foi o alongamento, então é só calcular com base nesse percentual para saber quanto foi o alongamento final da peça. Nesse caso, aí, o comprimento inicial do corpo de prova era 80 milímetros e ele teve 6,5% de deformação no que diz respeito ao seu alongamento. Então, nesse caso aí, a gente pode fazer o seguinte, seguindo as regras referentes ao cálculo da deformação por alongamento, onde a gente tem o comprimento final menos o comprimento inicial, a subtração dos dois, o resultado a gente divide pelo comprimento inicial. Então, esse 6,5% de deformação ele surge justamente da multiplicação por 100. Então, o cálculo contrário é justamente pegar 6,5% e dividir por 100. Ou seja, a gente teve 0,65 referente à deformação durante o alongamento, ou seja, 0,065 milímetros por milímetros de deformação no que diz respeito a esse alongamento. Então, nesse caso aí, é só multiplicar pelo comprimento inicial, 80, no caso aí vai dar 5,2, e
pegar somar com 5,2, somar 80 com 5,2, porque representa justamente o LF, né? No caso, 5,2 ele representa a variação que teve de comprimento entre o comprimento inicial e o comprimento final. Então, como 80 é o comprimento final, é só somar com 5,2 para a gente descobrir o comprimento final, que no caso é o LF, né? Então, o comprimento inicial da peça 80, né? Quando ela passou pelo alongamento, ela atingiu 85,2 milímetros, o que resultou aí uma deformação de 6,5%. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de ensaio e resistência de materiais, né? Hoje a gente vai falar sobre cálculo referente à tensão superficial, né? A unidade em megapascal, né? O exemplo que a gente vai tratar é justamente esse, né? Qual a tensão que um corpo cilíndrico com diâmetro de 2 polegadas está sofrendo ao ter uma força de 800 kgf em sua superfície, né? Ou seja, uma força de 800 kg, né? Aplicadas em sua superfície, né? E o resultado é justamente com a unidade MPa. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né? Como a gente está falando, né, de um elemento com uma superfície cilíndrica, né, o qual vai ter essa força aplicada, a gente precisa ter essa relação da área, né? Então, o primeiro ponto é essa relação da área, né? Já que a gente vai ter uma área, né, e vai ter uma força que vai estar atuando ali, né, nessa área, né, essa força atuando, a gente vai ter justamente aí esse valor, né, expresso aí no que diz respeito à área, para saber justamente a relação da força aplicada em um regime de área, né, milímetro quadrado, centímetro quadrado. Como é MPa, né, o correto seria fechar aí em newtons por milímetro quadrado, né? Newtons por milímetro quadrado é 1 newton por milímetro quadrado equivalente a 1 MPa. Bom, nesse caso aí, como a gente precisa ter essa relação da área, né, inicialmente, né, a gente vai converter aí 2 polegadas para milímetros, né, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, obviamente 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, né. A gente vai utilizar para calcular a área a fórmula πr ao quadrado, né, então a gente vai precisar da metade de 2 polegadas, que é de 25,4 milímetros, e substituindo na fórmula, né, π por 3,14, 25,4 referente ao raio, né, colocando esse valor aí ao quadrado, a gente vai ter justamente 2025 milímetros quadrados, né, ou seja, 25,4 ao quadrado multiplicado por 3,14 vai dar 2025 milímetros quadrados, né. Então isso aí representa a área, né, onde a força ela vai estar sendo aplicada, né, onde vai ter essa tensão, né. Então é justamente aí essa área representa aí 2025 milímetros quadrados. Bom, como a gente precisa do resultado MPa, eu tinha falado anteriormente que 1 newton por milímetro quadrado é igual a 1 MPa, a gente precisa converter kgf para newton, né? Porque a gente vai ter a relação por milímetro quadrado. A área a gente já tem, né? Já está identificada, né? 2025 milímetros quadrados, e é só converter 800 kgf para newton. Né? No caso, 1 kgf equivale a 9,8 newtons aproximadamente, né? Consequentemente, 800 kgf equivale a 7.845 newtons, né? Aproximadamente, né? Então, esse é o resultado que a gente tem aí de conversão de kgf para newtons, né? Então, como vai dar aproximadamente 7.845, a gente já converte aí 800 kgf para 7.845 newtons. Né? Então aí é só fazer a divisão por 2025 milímetros quadrados. Veja que a gente vai ter a relação de força por área, que vai nos dar a indicação aí de tensão, né, superficial, newtons por milímetro quadrado. Né? Então é só dividir 7.845 newtons por 2025. Nesse caso aí vai dar 3,87 newtons por milímetro quadrado, que é justamente a tensão superficial desse objeto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de ensaio e resistência de materiais, né? Hoje a gente vai estar falando sobre cálculo envolvendo estricção. Estricção que representa justamente, né, a diminuição da secção transversal, né, onde vai estar ocorrendo a ruptura, né, do material durante o ensaio de tração. Né? Então a estricção ela leva em consideração justamente esse diâmetro, né? Ou seja, essa redução da área, né, da secção transversal, como eu tinha comentado para vocês agora. Né? Então é outro objeto ou outra informação que é muito comum nos relatórios de ensaio,
né, de tração, né? Então é interessante realizar a análise desse cálculo, né? É parecido com o cálculo envolvendo a deformação, né, por alongamento, né, no ensaio de tração. Vamos lá para a situação, né? Um diâmetro inicial do corpo de prova de 12 milímetros, né? O diâmetro dele, né? Então levando em consideração a sua área útil, né? Antes do ensaio de tração ocorrer, né? E ele chegou a um diâmetro final de 10,2 milímetros, né? Ou seja, ele tinha o diâmetro inicial, né? Supondo que aqui seja antes do ensaio, então esse diâmetro inicial aqui representava justamente 12 milímetros, né? E esse diâmetro aqui mais ao centro, né? Lembrando que quando vai ocorrer a fratura, o rompimento, né, no ensaio de tração nem sempre ocorre exatamente no centro, como está aqui nesse corpo de prova, né? Nesse esboço de corpo de prova, né? E aí, no caso, a estricção, né, ela causou essa redução aí de área para 10,2 milímetros, né, que é quando os grãos eles já começam a encruar. Bom, nesse caso aí a gente precisa converter as duas áreas, né? O resultado ele toma como base aí a diminuição da área, né? Então aí 12 milímetros equivale a 113 milímetros quadrados, né? Só fazer aquele cálculo lá, πr ao quadrado. O diâmetro final, né, que já é o que sofreu a estricção, reduziu para 10,2 milímetros, né? Ou seja, representa uma área de 81,71 milímetros quadrados, né? Então com isso é só aplicar essa fórmula, né, onde a deformação com base na estricção vai levar em consideração a área inicial menos a área final, né, dividido pela área inicial, né? Então a gente vai ter 113 menos 81,71, né, que são referentes às áreas, e a subtração desse resultado aí a gente vai dividir por 113, né, que aí no caso vai nos dar aí o resultado de 0,27, né, referente à deformação da área de estricção, mas o resultado que nos interessa é converter em porcentagem, né? Então, se pegar o 0,27 e multiplicar por 100, onde a gente vai ter 27% aí de diminuição de área com base no alongamento realizado, proposto aí no ensaio de tração, tá bom? Então aí no caso para o cálculo de estricção a gente teve essa redução aí, né, de 27% com base no diâmetro inicial que era 12 milímetros e atingindo aí um diâmetro final de 10,2 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da análise de resistência dos materiais, né, ensaios de resistência dos materiais, né? Hoje a gente vai falar sobre o cálculo de estricção, levando em consideração porcentagem, né? Lembrando que a estricção é justamente a diminuição, né, da secção transversal, né, com base no local onde vai sofrer o rompimento, né, durante o ensaio de tração, né? Então nesse caso aí a estricção levaria em consideração justamente a área, né, que é reduzida transversalmente, né, com base no local onde vai ocorrer a ruptura, né, devido ao ensaio de tração, né? Então a gente tem aqui uma área inicial, né, e a gente tem justamente aqui uma área final que é justamente onde ocorre, né, lá a ruptura, né? Então essa área aí acaba ficando menor, né? Então a estricção ela leva em consideração justamente essa diminuição da área e a gente calcula justamente esse fator de deformação, né, para poder saber, né, o grau de deformação plástica que teve referente aí à ação da estricção. Nesse caso aqui a gente vai se basear no seguinte, né, o diâmetro inicial do corpo de prova 12 milímetros. Lembrando que a parte útil, né, do corpo de prova é justamente essa aqui, né? Então 12 milímetros ele está ligado a esse diâmetro aqui, né? Então o diâmetro inicial 12 milímetros. A deformação que ele sofreu na relação da estricção foi de 22%, né? Então nesse caso aí a gente já está informando que a estricção foi de 22%, né? E aí nesse caso, para a gente saber o valor, né, referente a quanto foi que ocorreu de redução referente à área, né, a gente precisa justamente calcular. Nesse caso, 22%, a gente precisa saber quanto foi que teve de taxa de deformação. Então, o primeiro passo é pegar 22% e dividir por 100, né, que nesse caso vai dar 0,22, né, e a gente precisa também saber a área, né, a área referente a esse diâmetro, né. Então, a área referente ao diâmetro de 12 milímetros, ela corresponde justamente aqui a 113 milímetros quadrados, né. Então, é justamente essa área aqui referente,
né, que dá esse valor de 113 milímetros quadrados, o qual a gente vai ter aí como base aí πr ao quadrado, né? Ou seja, π vezes 6 elevado ao quadrado, 6 que é justamente o raio aqui de 12 milímetros, né? Então fazendo esse cálculo aí a gente vai chegar a 113 milímetros quadrados, né? Ou seja, é a área da secção transversal e do diâmetro inicial, né, do corpo de prova. Bom, encontrando o valor aqui de 0,22, né, que é o valor da deformação, né, em relação aí, de taxa de diminuição da área, né, a gente tem justamente aqui essa indicação aqui. Né? Essa indicação ela refere-se justamente à fórmula, né, de aplicação para o cálculo, né, da estricção, né, onde a gente vai ter justamente, né, essa relação da deformação, o qual a gente vai ter aí a deformação, vou colocar aqui de x. Essa deformação vai ser justamente a área inicial, chamar aqui de SO, né, a área inicial menos a área final, né, vou chamar aqui de SF, dividido pela área inicial, que é o SO. Então, nesse caso aqui, SO representa, né, 113 milímetros quadrados. Né? Então, é justamente essa área inicial. O X, que é a deformação, a gente já tem também, né, que justamente representa aqui o 0,22. Né? A gente está justamente querendo fazer a organização desse material, dessa fórmula, né, para encontrar o SF. Né? Então, nesse caso aqui, o SF ele vai ser justamente 113 menos a multiplicação de 0,22 por 113. Né? Isso aí é justamente reorganizando a fórmula para encontrar a deformação, a área final, né? A área final que seria justamente o SF. Então, dando continuidade ao cálculo, a gente teria justamente 113 menos 24,86, que daria 88,14 milímetros quadrados. Né? Então, é justamente a área final. Né? Então, aí a gente já tem o SO e o SF. Né? O SO que é 113 milímetros quadrados, a área inicial, no caso ligado ao diâmetro de 12 milímetros, e a área final 88,14 milímetros quadrados. Né? A única coisa que falta agora é justamente converter, né, essa relação de área aí para diâmetro. Né? Então, nesse caso, para fazer essa conversão, né, já que a fórmula se baseia para encontrar a área em πr ao quadrado, né, então nesse caso o último passo do cálculo é justamente depois que o raio ele foi elevado ao quadrado, é justamente multiplicar por 3,14. Então, seguindo o passo inverso, a gente divide essa área encontrada por 3,14, né, que nesse caso aí vai dar 28,07. Encontrado 28,07, a gente vai extrair justamente a raiz, já que, né, o segundo passo é justamente quando a gente eleva o raio ao quadrado. Né? Então, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Né? Então, a raiz de 28,07 é 5,29. Então, nesse caso, a gente teria 5,29 milímetros. Só que isso aí é o raio, não é ainda o diâmetro, né? Já que a gente está aí tomando como base aí, né, a fórmula de πr ao quadrado. Então, nesse caso aí, 5,29, né, precisa ser multiplicado por 2 para encontrar o raio, né, ou, desculpa, o diâmetro. Né? Então, nesse caso aí, a gente teria o diâmetro com base nessa multiplicação. Né? Então, 5,29 multiplicado por 2 dá igual a 10,59. Então, esse é o diâmetro final referente aí à redução da área da estricção. Então, aí a gente tem os 4 valores. Né? A gente tem o diâmetro inicial, 12 milímetros, a área do diâmetro inicial, 113 milímetros quadrados. A gente tem o diâmetro final, onde sofreu a estricção, 10,59 milímetros. E tem a área final referente a esse diâmetro da estricção, que é 88,14 milímetros quadrados. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!